Olá, bom dia, povo de Deus, glória ao Senhor, graça e paz para os irmãos que estão conosco nessa manhã, que irão entrar, para ouvir mais um dia, uma palavra que assim o Senhor vai nos dar, porque essa palavra aqui, ela é do Senhor. Não é a palavra da irmã Solange, é a palavra do Senhor Jesus. E para a honra e glória dele é que nós estamos aqui nessa manhã. Para glorificar o seu nome, para dizer que o Senhor é bom, para dizer que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, para engrandecer o seu nome, louvar o seu nome. Aleluia. Deus é bom em todo o tempo. Mais um dia, meus irmãos, que o Senhor nos presenteou em acordar, em você acordar e seus filhos estar do seu lado, glória a Deus. Você ter uma família com quem contar, mesmo não sendo uma família perfeita, mas foi a família que o Senhor lhe deu. Então agradeça a Deus por essa família, glorifique ao Senhor pelos seus filhos, mesmo não sendo filhos perfeitos. Louve a Deus, coloque eles nos pés do Senhor, clame pela vida dos seus filhos, clame pela sua família, clame pelos filhos espirituais. Eu tenho muitos filhos espirituais. E eu não deixo de orar por nenhum deles, mesmo vendo alguns hoje longe dos caminhos do Senhor. Eu não deixo de clamar a Deus por eles. Então, nessa manhã, eu sei que daqui a pouco alguns irmãos vão estar entrando, outros irão ver depois, Outros irão ver depois. E eu peço a você que, se tiver uma Bíblia, abra na palavra do Senhor, no livro de 1 Samuel, aonde hoje nós iremos aprender com o servo de Deus o que devemos fazer e o que não devemos fazer para com a nossa família. Amém? Vou ler esse texto e você acompanha depois, quando você tiver com a sua Bíblia. Você vai ter a oportunidade de voltar, do início, para assistir essa palavra do começo ao fim, para que o Senhor venha tratar com você, com a sua família. Amém? Se você abriu, que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 2, aonde nós aqui iremos está conhecendo a vida de um homem de Deus, de um profeta de Deus, e aonde Deus irá nos ensinar através da vida desse profeta. Muitas vezes nós aprendemos com a vida dos outros. É melhor aprender com a vida dos outros do que a gente ter que passar pela luta, Não é melhor a gente ver alguém passando. Não é bom você ver ninguém passar, lógico. Mas quando tem um ditado popular que diz, quando você vê a orelha do seu irmão, do seu vizinho queimar, bote a sua de molho. Não é isso? Então a gente tem que aprender com as coisas que a gente vê, Então vamos lá. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22 ao 26. Em nome de Jesus. Aqui a palavra vai dizer assim: era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitava com as mulheres que servia à porta da tenda da congregação. E disse-lhe: por que fazes tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a fama
que ouço, estás fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Amém, meus irmãos? Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom em todo o tempo. Aqui nós iremos ver a palavra do Senhor relatando o que acontecia na casa do profeta Eli. Um homem de Deus, um homem que foi chamado para cuidar do povo de Deus. Glória a Deus. Ô, irmã Helena, acho que é a irmã Helena, Deus abençoe, serva do Senhor. Deus é maravilhoso. Aqui, quando o Senhor chama, o Senhor vai em seguida. Aqui está mostrando que Samuel, que Eli, ele tinha o conhecimento da vida dos filhos dele. É a irmã Helena, ô glória. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe. Que o Senhor venha falar contigo e comigo nessa manhã. E com todos que irão entrar e que irão assistir depois, em nome de Jesus. Quando Deus já tinha aberto aqui os olhos do profeta Eli para ver como seus filhos viviam. É tanto que aqui o profeta vai olhar para um dos filhos, vai olhar para os filhos e vai dizer, chamar a atenção dos filhos, bom dia, irmã Helena. E aqui os filhos dele são chamados a atenção, ele diz assim, meus filhos, o comentário do povo de Deus aqui é que vocês se deitam com as mulheres que trabalham aqui na casa do Senhor, na frente da congregação. Ele estava dizendo que os filhos deles eram homens prostitutos, porque a Bíblia vai relatar que eles eram homens casados, Luciene. Bom dia, Deus te abençoe. Fica conosco para assistir e ouvir essa palavra maravilhosa em nome de Jesus. Aqui o Senhor falava ao coração do profeta Eli. E ele disse aos filhos, vocês estão fazendo tudo de errado. Tudo de errado. E aqui Deus se utiliza lá na frente de um profeta da casa para abrir os olhos de Eli. Mas ele não quis dar ouvido. Ele não quis. Aqui a palavra vai dizer que os filhos de Eli foram criados dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, cuidando das coisas do Senhor. Mas eles não respeitavam a Deus. A palavra do Senhor diz que é melhor você não conhecer do que você conhecer e não obedecer. Viu? A palavra do Senhor diz que é melhor você não conhecer do que conhecer e não obedecer. Melhor lhe será pendurar uma pedra de moinho no pescoço e se atirar no mar. Deus não é brinquedo. Temos que ter respeito com as coisas de Deus. E aqui os filhos de Eli não tiveram. O povo ia deixar as ofertas e eles comiam. A palavra vai dizer que eles pegavam os garfos, enfiavam nos caldeirões, nas panelas e comiam aquelas carnes. O que era para ser oferecido ao Senhor, eles era quem comia. E Eli via tudo isso. Tudo
tudo isso. O profeta, ele via, Elias não, meus irmãos, perdoe, não é porque eu estou falando aqui de Elias é outra história. E aqui o profeta Eli, ele via os seus filhos fazendo o que era errado com aquelas mulheres dentro lá da casa do Senhor, na frente da tenda da congregação. Eles viam ele comer as ofertas que era para o Senhor, as gorduras, as coisas que era para Deus, aqueles rapazes comiam. Eles ensinavam, o povo vendo tudo aquilo, tudo que era o contrário, eles faziam. E muitas vezes, nós que somos pais, a gente faz vista grossa dentro da nossa casa. E Eli fez vista grossa. Quando a gente faz vista grossa por certas coisas, nós pagamos um preço. É a palavra do Senhor que está nos exortando hoje, com essa palavra. Mas também ela vai dizer que tem jeito. Tem jeito. Porque aqui, Eli sabia de tudo isso e ele já era velho. Ele já tinha servido 40 anos ao povo. Ele ia de um canto para outro, julgando aquele povo, cuidando da causa de um, da causa do outro. Com certeza ele deixava seus filhos ali, ao léu. Porque muitas vezes, aqueles homens que são muito ocupados, tanto com a obra do Senhor, como na sua vida secular, tem que vigiar. Tem que vigiar. Quando um pastor ele é um homem muito ocupado na obra do Senhor, ele tem uma auxiliadora do seu lado. Uma esposa que está ali mostrando os filhos, ensinando, dando um bom testemunho. É para ser assim. E aqui ele cuidava do povo, mas não cuidava dos filhos dele. E os filhos de Eli tropeçaram e fizeram ele também tropeçar. Eli foi simplesmente, ele se deixou levar pelos filhos. Eu acredito, meus irmãos, que falando aqui, dando um testemunho de mim. Quando eu tinha a minha lanchonete em Barbalha, eu saía de 4 horas da manhã, deixava meus filhos dormindo, e eles que se arrumavam iam para a escola. Chegava uma menina para cuidar deles e cuidar da casa, dava o café e eles iam para a escola. Eles passavam pela lanchonete, pegavam o almoço, traziam para casa. Eu chegava 2 horas da tarde, eles já tinham ido para o reforço, ou então estavam nos seus quartos jogando videogame. Eu começava a fazer bolo para o outro dia, fazer coisa para o outro dia. De noite eu estava nos carrinhos de lanche aí em Barbalha, eu não tinha tempo. Minha vida era correndo, Pastor Luiz dizia, Marta, Marta. Pastor Luiz sabe disso, ele dizia, Marta, Marta. Muitas vezes. E às vezes eu queria preencher, às vezes tinha a irmã Vera em Barbalha, e a irmã Vera às vezes ia para o shopping com o menino dela, e eu dizia, tu leva o meu. E ela que levava. E ele dizia, mãe, por que toda vida nós só tem que ir com tia Vera? Por que tu nunca vai? Eu sempre tentando agradar eles, mandando eles para o shopping, e eu comprava presente, e eles tinham realmente do bom e do melhor. Aos meus olhos. Mas aos olhos de Deus, eles não tinham. E quando Deus tem um propósito na nossa vida, Deus trabalha. Às vezes Deus tira coisas, Deus tira pessoas, para que se cumpra o que Deus quer na nossa vida. Eu sei que, resumindo, eu terminei que fiquei sem lanchonete, sem nada, e depois passei só a ser dona de casa, cuidar dos meus filhos e da obra do Senhor. E Ele não me deixou faltar nada. Para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. Esse ventilador para cá que está secando meus olhos. E aí, o que é que aconteceu? Só que aqui ele era um homem que tinha que dar conta daquele povo. Até ser escolhido outro para ficar no lugar dele. Só que o Senhor já tinha preparado uma família que orava,
e que obedecia. Não foi Ana? Ana, quando ela chegou lá chorando, pedindo um filho varão ao Senhor, porque ela queria dar um filho a Alcana, e aquela luta toda, porque a outra mulher dele dava filhos e ela não dava. E aí o profeta Eli profetizou na vida dela: vai em paz, que o Senhor conceda o desejo do teu coração. E aí quem foi que veio? Foi Samuel. E aí ela devolveu Samuel à casa do Senhor. E todos os anos ela ia lá, todos os anos. Depois que ela desmamou Samuel, ela entregou Samuel ao profeta Eli. E aqui a palavra não diz que Samuel crescia, mas o jovem Samuel crescia em estatura e em favor do Senhor e dos homens. Samuel crescia lá dentro da casa de Eli, vendo tudo aquilo. Mas eu creio que de ano em ano a mãe dele ia lá. Mas o projeto de Deus para a vida de Samuel era para Samuel ser um homem separado. Samuel não cresceu segundo o que ele via na casa dele. Ele não aprendeu aquilo. Porque Deus já estava... como Deus sabe tudo que vai acontecer lá na frente, Deus já tinha aberto os olhos de Samuel desde criança. Porque ele já era um projeto de Deus. Para não se contaminar com aquela casa de Eli. E aí os filhos de Eli, tudo metido no pecado. Tudo pecando contra o Senhor. E aqui a palavra vai dizer que o próprio pai diz assim, né? Ele diz: pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Mas pecando o homem contra o Senhor, quem intercederá por ele? Ele sabia que seus filhos iam ser condenados, porque ele conhecia o poder de Deus. Meus irmãos, era para esse homem ter caído nos pés do Senhor. A palavra do Senhor diz que, em primeiro lugar, é o Senhor em nossa casa. Mas o primeiro altar que tem que ser consertado é o da sua casa e é o da minha casa. Você não tem que ser uma bênção na igreja e a sua casa toda desmantelada, não, meu irmão. Não. Dê preferência à sua casa. Cuide dos seus filhos. Tenha tempo para os seus filhos. Tenha tempo para o seu esposo. É com Deus. Quem vai fazer a obra é Deus. Eu estou te dizendo aqui que o profeta falou e eles nem ouviam mais. Mas Deus já estava tão irado com eles que Deus já queria era matar. Então Deus, tapou logo, foi o ouvido deles. Tá vendo aí? E aí Deus enviou um homem de Deus a Eli e disse: assim diz o Senhor. E aí ele vai dizer tudo aquilo que os filhos de Eli estavam fazendo contra o Senhor dentro da casa dele. Entrou aqui, saiu aqui, e ele continuou trabalhando para o Senhor da maneira dele e os filhos fazendo o que queria. E muita gente se desviando, muita gente tropeçando por causa do mau testemunho dos filhos de Eli. Por causa dos filhos de Eli. E a palavra vai dizer que quando o Senhor chegou no limite, o Senhor vem a Samuel. E aqui vai dizer aqui, Deus fala com Samuel em sonho. Chegou a hora de Deus dar dourinha. De Deus, glória a Deus, de Deus se revelar a Samuel. Samuel ainda jovem. E aí, o jovem Samuel servia ao Senhor perante a Eli. Naquele dia a palavra do Senhor era muito rara, as visões não era frequente. Então, Samuel não sabia como era, porque não era frequente. E principalmente dentro da casa de Eli, onde ele vivia. Como é que Deus ia estar ali constante se só tinha prostituição, pecado, desobediência? O que era de Deus o povo comia, o povo andava contra a lei do Senhor.
Então Deus não poderia estar se manifestando ali, né? Mas aí vai dizer que, tendo deitado também Samuel no templo do Senhor, enquanto estava a arca, antes que a lâmpada do Senhor se apagasse, o Senhor, olha bem, o Senhor chamou o menino Samuel. Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui. Pois tu me chamastes? Mas Eli disse: não te chamei. Torna-te a te deitar. E ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Samuel. Este se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui. Pois tu me chamastes? Mas ele disse: não te chamei, meu filho. Torna a deitar-te. Porém ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. Isso a Samuel, né? O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: vai, deita-te. Se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor ali e esteve, chamou como das outras vezes Samuel. Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. E aí o Senhor, glória a Deus, o Senhor falou tudo para Samuel. O Senhor abriu assim o coração e disse que ia destruir a casa de Eli. Que não tinha nada mais que impedisse. Já era tarde demais para ele clamar ao Senhor. Deus deu oportunidade a Eli. E Deus dá a mim hoje e dá a você hoje, como mãe, para clamar pelos seus filhos, para pedir misericórdia a Deus, porque Ele é um Deus que ouve a minha oração e a sua oração. Deus nos ouve, minhas irmãs, Deus nos ouve. Não desista não de orar pelos seus filhos. Não entregue ele nas mãos do maligno. Diga: eu estou cansada de orar por esse filho. Eu vou entregar ele, eu vou desistir. Não faça isso em nome de Jesus. Lute até o final, para que o Senhor veja que você tem se esforçado, que você tem feito a sua parte. E que os seus filhos venham ver que você não é conivente com o erro deles. A palavra vai dizer aqui, meus irmãos, minha garganta está secando, porque eu estou tomando um remédio para alergia. A palavra vai dizer que Eli, quando amanhece o dia, ele já vem ansioso, ele já sabe o recado que o Senhor mandou para ele. Porque da outra vez o Senhor mandou o profeta lá e ele não quis dar ouvido. Mas ele viu que era Samuel. Ele viu Deus chamando Samuel 2, 3 vezes. Aí ele disse: é Deus mesmo. E eu tenho que ouvir. Vai, Samuel, me diz tudo, não me esconda nada. E aí Samuel conta tudo o que Deus vai fazer. E deixa eu só lhe dizer qual foi a resposta dele. Ô, minha irmã, que essa não seja a sua resposta e que nem seja a minha, em nome de Jesus. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli: o Senhor faça o que bem lhe aprover. Fazer o quê, né? Fazer o quê?
Senhor faça o que Ele quiser, Ele é Deus. Ele não teve misericórdia da casa dele ali. Ei, minha irmã, mesmo Deus já tendo dito que não, que nem que se ele fizesse sacrifício, nada mais ia impedir, mas esse homem, ele já estava com o coração endurecido, porque ele disse, ele nem chorou, né? Ele nem se jogou, a palavra diz que ele já estava velho, mas se fosse outro sabendo o poder do Senhor, sabendo o que o Senhor ia fazer, era para ele ter rasgado as vestes, ter clamado o Senhor, ter se jogado no chão, nem que depois dissesse, Samuel, meu filho, me ajuda a me levantar. Que eu me joguei no chão para chorar na presença do meu Deus, porque eu estou arrependido por eu ter sido um pai omisso, por eu ter sido um pai distante, por eu ter sido um pai que cuidou da casa dos outros e esqueceu da minha, por eu ter deixado meus filhos trair suas esposas e não ter dado nenhum conselho, por eu ter visto meus filhos se prostituir aqui na frente da tenda da congregação, e eu não cheguei nenhuma vez para dizer a eles que eles iam ser fulminados pelo meu Deus. Tudo isso Samuel Eli tinha um entendimento. Eli tinha um entendimento. Samuel só ouviu tudo isso que saiu da boca de Eli. E ele diz aqui, nada lhe encubra, nada encobriu. Samuel não encobriu nada e disse a Eli. Então Samuel referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse a Eli, e Eli, e o Senhor faça o que bem lhe aprouver. Então, o que o Senhor quiser fazer com meus filhos, Ele faça. Ele já sabia o que o Senhor ia fazer. Qual é a mãe, me diga? Qual é a mãe que vê um filho fazendo algo errado, que vê que ele vai ser julgado por aquilo, e ela não pede socorro? Irmã Expedita Vieira, Deus te abençoe, minha irmã. Qual é a mãe que não diz, Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele pecou, Senhor, ele errou, mas eu te peço, Senhor, uma segunda chance? Cícera Gonzaga, eu peço, Senhor, uma segunda chance para o meu filho e para mim, Senhor, para que eu possa ensinar o meu filho, para que ele possa se desviar, Senhor, do mau caminho. Senhor, em nome de Jesus, teu filho amado, a tua palavra diz que tudo que nós te pedimos em nome do teu filho, o Senhor nos dará. Então, Senhor, eu te peço, Senhor, não permita que meu filho, Senhor, seja julgado e condenado, sem que eu possa, Senhor, te pedir por eles. Nós temos que colocar os nossos filhos diante do Senhor. Isso me traz à memória, que eu já li no livro de 2 Reis, capítulo 20. Meus irmãos, eu também me entristeci com essa história. A doença do rei Ezequias. Quando Isaías vai lá e diz, arruma a tua casa. Olha bem, abre o ouvido, viu? Abre o ouvido aí, ó. Arruma a tua casa, que tu vai ter uma enfermidade, e essa enfermidade é para a morte. Se eu não me engano, é assim. E aí o rei Ezequias se vira para a parede, ora ao Senhor, chora na presença de Deus. Deus escuta a oração de Ezequias. Antes que o profeta Isaías saia da cidade, Deus diz, volta, vai lá e diz ao rei Ezequias que eu ouvi a oração dele, e era um decreto do Senhor, né? Eu ouvi a oração dele e que eu vou dar a ele ainda 15 anos de vida.
Deus ouviu a oração. E ele volta e dá a resposta a Ezequias. Ezequias muito se alegra. E muitos voltam para ver o testemunho de Ezequias. Glória a Deus. Ô Lu, Deus te abençoe, Luziane, em nome de Jesus. E muitos voltam para ver o testemunho de Ezequias, o que Deus fez na vida do rei Ezequias. Livrou ele de uma enfermidade que era para a morte. Deus livrou. E vem os reis de fora, vem gente de fora. E ele só se preocupa, sabe em quê? Em mostrar as riquezas dele, meus irmãos. Oh, meu Deus. Cadê o nome do Senhor para ser glorificado? Não foi o Senhor que curou? Ele, em nenhum momento ele foi dar glória a Deus, porque foi Deus quem curou. Ele não deu glória a Deus. Ele saiu só mostrando as riquezas, mostrando isso, mostrando aquilo, mostrando tudo bonito e esqueceu de glorificar aquele que curou ele. Aí o mesmo Deus que curou, diz a Isaías, volta lá, de novo. Homem bruto, hein? Não obedeceu. Aí Deus diz, volta lá, e diz a ele, eu realmente dei a curar ele, não vou tirar não, mas vai ter uma palavrinha para ele. Eu acho que é do capítulo 20. Vocês depois abram a Bíblia de vocês, do 16 ao 19. 2 Reis, capítulo 20, aí versículo 16 e 19. Ele volta lá, ao rei Ezequias, e diz, quem foi que veio aqui? Foi o rei fulano de tal. Foi tudo isso a ele. Mostrei minha riqueza. Tu não glorificou nem o nome do Senhor? Não. Pois é, pois por isso, Deus vai permitir que venha, eles mesmos vão vir roubar a tua riqueza. Eles vão levar teus filhos como cativo. Teus filhos vão ser feitos eunucos, eles iam ser castrados, para tu não ter filho, tu não ter descendência, não ter herdeiro. Teus filhos vão ser eunuco do rei, vão ser prisioneiro. Olha, que tristeza. Você quer saber o que foi que o rei Ezequias disse? A mesma palavra que ele disse aqui. Sabe o que ele disse? Boa essa palavra. Porque nos meus dias isso não vai acontecer. Isso aí vai ser só nos meus filhos, né? Então, para os meus filhos pode acontecer. Eu não vou estar mais vivo. Oh, meus irmãos. Isso dói tanto dentro do meu coração, essa palavra. Eu não sei se dói na sua. Porque tem dia aqui dentro de casa, que quando eu digo, vamos para a igreja, que um diz, ei mãe, eu tenho não sei o que da faculdade. Aí outro diz, ei mãe, eu marquei não sei o que aqui na internet, estou esperando a hora. Meus irmãos, meu coração começa a se entristecer. E eu sinto aquela luta espiritual. E eu começo a orar. E eu já sou chorona mesmo, eu não nego, eu choro na presença do Senhor. Vou tomar banho chorando. Digo, Senhor, meus filhos são teus, porque eu consagrei eles, foi ao Senhor. Eita Deus, foi ao Senhor, não foi ao mundo não. Muitas vezes tem mãe que diz, os filhos não é meu, é do mundo. Está repreendido em nome de Jesus. Porque o mundo jaz o maligno. O mundo jaz o maligno. Nossos filhos é do Senhor Jesus. Nós temos que ensinar. Mesmo seus filhos se desviando, acontecendo algo errado, não deixe de orar por eles. Não deixe de clamar por eles. Clame, chore na presença do Senhor. Diga, Senhor, salva meu filho, Senhor. Senhor, se eu errei na educação do meu filho, Senhor, pois me corrige, me ensina, Senhor, mas em nome de Jesus, tem misericórdia do meu filho, dá uma segunda chance. Senhor, traz meu filho para a tua casa. Senhor, eu quero meu filho te servindo. Eu quero meu filho um homem de Deus. Eu quero que o Senhor seja o alicerce do meu filho. Não como fez esse homem de Deus. E nós estamos vendo isso dentro da casa do Senhor.
dentro da casa do Senhor. Muitos de nós estamos dentro da casa do Senhor e nossos filhos estão fora da casa do Senhor. E nós nos alegramos, cantamos dentro da casa do Senhor, esquecemos que nossos filhos estão no mundo. Depois o Senhor vai cobrar. Porque o Senhor disse que nossos filhos é a herança do Senhor para nós. E Ele vai prestar conta comigo e com você. O que você fez, o que você ensinou. Aí eu vou dizer, ô Senhor, eu chamei, Senhor, eu fiz. Você está dando um bom testemunho. Você está chamando seus filhos para a casa do Senhor. Se você não está, passe a fazer isso a partir de hoje. Passe a fazer isso. Não é tarde. Não é tarde, porque a palavra está dizendo aqui que Eli já era velho quando o Senhor mandou aquele profeta alertar Eli. E ele não deu ouvido, entrou aqui e saiu aqui. Até o Senhor mandar Samuel. Até o Senhor, Samuel, aí fala, Senhor, que o teu servo ouve, vai lá e diz a Eli que eu vou destruir a casa dele. E o que é que aconteceu com Eli? Eli ficou gordo, de tanto comer as iguarias da casa do Senhor, pecando aos filhos dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, viu? Quando aconteceu que a arca da aliança foi roubada, e estava em uma guerra, os filhos de Eli foram mortos, todos dois foram mortos. Quando ele está sentado na entrada do arraial, ele só escuta aquele barulho, que ele já estava cego. O barulho, você lê a palavra, porque ela é longa, mas você lê que você vai ver. Você vai ver o atropelo e o grito do povo. Ai, ui, aquele grito, e ele fica só escutando, e ele pergunta o que é, o que foi. Aí o povo chega e diz, a arca da aliança foi roubada. A arca da aliança foi roubada, teus filhos foram mortos. Aí, ó, Eli já velho, buf, cai da cadeira, quebra o pescoço. Morreu. A palavra de Deus que diz, aqui nem eu não. Viu? E aí uma nora de Eli que estava em dias de dar à luz, quando chega a história que o marido morreu, que o sogro morreu, que mais de 30 mil pessoas morreu, porque a família de Eli foi tropeço. Aquela mulher começa a sentir dor de parto, morre também, e na hora do parto ela diz, foi-se a glória do Senhor. Você quer dizer isso na sua casa na hora da dor? Quer não, que eu também não quero não. Nós temos que dizer, Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia da nossa casa. Senhor, tem misericórdia dos nossos filhos hoje, meu Deus. Clame hoje pelos seus filhos. Não desista dos seus filhos como Eli desistiu. Não desista como o rei Ezequias desistiu. Não desista de orar, não desista de clamar. Seus filhos não querem ouvir, não se importe não, mas diga, mas ore, chore na vista deles. Pois eu choro na vista do meu. O meu diz, ó mãe, deixa de besteira, mãe. Que besteira é essa que mãe tá chorando? Aí o outro que me acompanha mais diz, eu não tô indo mais tu, eu digo, mas eu quero é os dois. Aí às vezes eu digo, ô meu filho, eu tô aqui dentro do carro com vocês dois, mas eu tô tão triste que teu pai não veio. Ô mãe, é besteira, ele conhece a palavra, mãe, ele vem quando ele quiser. Eu digo, não meu filho, não, que às vezes é tarde. Eu queria que Deus convencesse ele agora, para vir nós quatro. Porque a promessa do Senhor não é só para mim, é para mim e minha casa. Josué 24:15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E não só a minha casa, eu e a minha família. Eu e a minha mãe, eu e meus irmãos, eu e os meus sobrinhos, as minhas cunhadas, o meu genro, é toda a minha casa. Minhas cunhadas, meus sobrinhos, todos meus irmãos em Cristo. Meus irmãos. É uma promessa do Senhor para a sua casa. Não deixe que o inimigo bote um pau no seu ouvido. Não faça vista grossa dentro da sua casa. Às vezes as coisas, ó, tá assim nos nossos olhos, ó. Tava nos olhos de Eli. E Eli fingiu que não via. Quando ele quis falar, era tarde demais. Era tarde demais. Deus ainda manda um profeta, mas até Eli já estava se acostumando com o pecado. Até Eli já tinha se acostumado, não quis mais ouvir o que Deus disse. E aí as consequências vieram. E quando a arca da aliança, que estava lá junto com Eli e com Samuel, foi roubada.
Meus irmãos, que tristeza. Que tristeza! Aquele povo viu uma grande destruição. E aquele povo foi lutar para não perder a Arca da Aliança. E mais de 30 mil pessoas. Está aqui, ó, na Bíblia. 1 Samuel, capítulo 2. Começa no 2, no 3, no 4. Pode ir que você vai ver. E aquele povo morreu. Muita gente morreu. Muita gente morreu. 2 filhos de Samuel começou pregando, começou espalhando o pecado dentro do povo de Deus. E ele fez vista grossa. Não permita que a sua família seja um tropeço. Lute pela sua família. Lute pela sua família. Não se entregue. Sua família é um projeto de Deus. Sua família foi o Senhor quem lhe deu. Sua família não é perfeita, mas foi o Senhor que lhe deu. Que nessa manhã, o Espírito Santo de Deus, que excede todo entendimento, venha abrir o seu entendimento, para que essa palavra que você ouviu aqui, ela entre em seu coração. Ela seja uma semente plantada em um terreno fértil. Em um terreno fértil. Meus irmãos, o Francisco foi para o sítio hoje e eu estou sozinha em casa. Então, desde cedo, que como eu me acordei de 4 horas da manhã para fazer almoço para ele levar, que eu estou em oração. É tão bom ficar orando. E o Senhor, Ele fala assim ao nosso coração. Ele nos dá força, Ele nos dá um vigor. A oração é um alimento. Ele, assim, parece que turbina você, sabe? É maravilhoso demais. Eu quero cantar um louvor. Ele é de Regis Denésio. Eu não tenho ele aqui. Os irmãos sabem. A minha memória não é boa. Mas nós vamos cantar ele. Seja a sua oração nessa manhã. E depois nós iremos orar. Em nome de Jesus. Agradeça a Deus pela sua família. Esse louvor é assim. Deixa eu ver se eu me lembro, viu? Deste louvor. É assim. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Deixa eu ver aqui. Pela nossa harmonia. Oh, Senhor, eu queria tanto me lembrar desse louvor. Ele é muito maravilhoso. Pela tua presença em meu lar, te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor. Edifica a minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família. Bom dia, Raniele. E por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia, pela tua presença no meu lar. Te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor.
edifica a minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é um presente do Senhor. E a sua família também é um presente do Senhor. Célia Chagas está assistindo. Eu acho que deve estar com a minha mãe, Dona Maria, aí no Jardim Gonzaga. Oh, glória a Deus, que mãe não tem, né, Facebook, mas deve estar assistindo agora. Um beijo, Dona Maria, para a senhora, em nome de Jesus. Que a mão do Senhor Jesus esteja com cada um que está conosco. Cícera Gonzaga, Raniele, Luziane. Ai, Jesus, tanta gente aqui que vai passando o nome e às vezes eu não lembro de todo mundo. Mas eu quero dizer que Deus é com você nessa manhã. Vamos orar agradecendo a Deus pela mim e pela sua família. Eu orei antes de iniciar essa live, mas eu quero orar agradecendo a Deus, pedindo para que o Senhor abra o seu entendimento para essa palavra, que você ouviu e que você vai ouvir novamente e vai dizer: Senhor, fala comigo através dessa palavra. Como o Senhor chamou Samuel, Senhor, me chama na madrugada para orar pela minha casa, pela minha família, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai querido e amado, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, nós oramos, nós te agradecemos pela tua presença maravilhosa nessa manhã. Senhor, abençoa, Senhor, cada mãe que está aí do outro lado, cada uma, Senhor, que tem os seus filhos, cada um de um jeito. Senhor, filhos abençoados, filhos que têm problema, Senhor, filhos que precisam de restauração. Senhor, abençoa, Senhor, cada casa, cada família, em nome de Jesus, trazendo, Senhor, a tua salvação em nome de Jesus. Pai, que tudo seja para a honra e glória, Senhor, do teu nome. Que a nossa família, Senhor, nós venhamos entregar nas tuas mãos e te agradecer, porque a nossa família é um presente teu. Nós te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém, minhas irmãs? Fiquem com Deus e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Beijo, tchau.